Como o limite é uma coisa necessária, quando a gente não recebe limite, a gente vai se expandindo, tá? A pessoa que está precisando de limite, ela vai se expandindo até encontrar. Então na criança você vê essa coisa dela se expandir, tá pedindo, e assim que recebe um limite, acha ruim, esperneia, mas depois, puxa, te amo, papai, te amo, mamãe, e fica uma criança mais doce. Né? O limite pode ser dado de várias formas, mas é esse tal de não, olha, você não pode fazer isso e tal. Né? Ou então não pode ficar mais acordado, vai dormir, né? Coisas assim, né? Tem que tomar banho, limite. Limite é fundamental, é importantíssimo. E quando não se recebe limite, se sai procurando. E os dois lugares clássicos onde vai se encontrar limite é na polícia e no hospital. Se a pessoa não para, tá passando por cima da ética, tá xingando, tá querendo desafiar, quem é que vai? Eu sou! E quem é que vai fazer? Eu cala a boca, eu vou falar com você do jeito que eu quero. Essa pessoa está procurando limite. E pelo mundo. E existem as instituições que dão limite. E é elas que precisam agir nesse momento. Né? Na polícia, preso, a pessoa não pode mais se expandir. Ali está preso. Ou na cama de um hospital também a pessoa não pode se expandir. Está ali, tem que ficar ali parado. Entende? Então é assim que a gente lida com essa expansão dessa alucinação, que não é psicótica, como a gente explicou no primeiro vídeo, né? Mas é uma expansão neurótica, é um surto neurótico que eu vou, em nome seja do que for. Se eu consigo me dar esse limite, bem, se eu estou lidando com uma pessoa que não está conseguindo dar para ela mesma esse limite, é preciso que esse limite seja apresentado. Mas a grande questão é isso que a gente vem falando, não adianta apresentar esse limite na mesma forma que a pessoa. Agredindo, xingando, gozando com ela. Aí que essa coisa só vai crescer, aí que vai perder o limite. Né? Nesse ponto, socialmente falando, atualmente, o nosso judiciário tem feito um papel importantíssimo. A coisa da lei e do cumprir a lei. Né? Não é à toa que o STF tá na berlinda, né, dos que querem continuar fazendo isso, querem continuar nessa ascensão, nessa alucinação. Tem que tirar o STF. Porque se não tirar, o STF significa um limite, um chão, para esse balão imaginário de que estou salvando o mundo. Essas pessoas que houve assim a chamada lavagem cerebral. A gente pediu para tomar cuidado com esse termo, porque assim, eles tá com o cérebro lavado, mas não são bobos, não são um bando de robôs, idiotas, não. Eles ganham essa possibilidade de muita perversão. Estão inseridos nesse vício. Estão com a desculpa de que estão salvando o mundo, de que estão salvando toda a corrupção e tal, mas não vem da corrupção que o seu próprio líder faz. Igualzinho acontecia com Hitler e com outros momentos em que esse líder vira essa coisa. Só que assim, a pessoa entra nessa por um ganho próprio. Né? E é preciso dar limite e dizer, olha, você não vai ganhar todo esse gozo, toda essa perversão. Porque as instituições, das pessoas, que a ética, que estão dentro da ética, a ética é um limite. Até criei a palavra lética. É verdade, é um limite. Estar dentro da ética é respeitar um limite. Um limite de não violência ao outro. Um limite que nos torna humanos, um limite que permite a nossa socialização, permite tudo isso que o humano tem de bom. A base da ética é amor, mas a ética é um limite. E às vezes é como o chão. O chão, do chão não passa, mas isso não significa que eu preciso me machucar com ele. Né? O chão é duro. Sim, mas se eu entender que dali não passa, ele só é um amigo. Eu posso deitar no chão e me confortar. Inclusive, se acontecer alguma coisa, alguma emergência com alguém, deita essa pessoa no chão, que o chão vai já ajudar. Tira ela da posição de pé. Põe ela nessa posição deitada no chão, que o chão é um amigo. O chão conforta, né? Agora, se eu quiser desafiar o chão, eu quero passar do chão. Eu vou pular de mais alto. Eu vou mergulhar para ver se eu passo. Vai. E se estoura a cara. O chão continua sendo o mesmo. Então, são os que estão em harmonia com o chão, né? Os que estão percebendo que é preciso um chão para a edificação social se erguer, para a sociedade, para o respeito mútuo, é preciso perceber, e há os que estão querendo desafiar o chão. Então, nós não podemos tirar
recuar esse não e não dizer, olha, vocês podem ter esse imaginário, eu vou tirar o seu chão. Não, mantenha o chão. Agora, esse chão precisa ser tranquilo, como o chão é. Se há um exagero da parte desse que quer ultrapassar, então ele se machuca mais. Se não há, não há. O chão só mantém esse não. Mas a questão é de limite. E o limite está, neste momento, sendo necessário ser bem colocado. Tá? Ele está se manifestando, no momento atual, principalmente pelo STF, mas começa a tomar conta das ruas as pessoas que estão dizendo não, não, chega, não. Até agora eu estava vendo vocês fazerem isso, essa expansão, esse delírio. Não, não. E esse não precisa permanecer. É fundamental. Então a gente não perder o nosso próprio limite por essa oferta que é feita constantemente para ir para esse... Então a gente cuidar disso na gente e apresentar esse limite para o outro. É perceber que a pessoa pode estar delirando, seja no que for, né, na questão dela, mas ela não é boba. Tanto que se diz que o tal do nazista, fascista, é covarde. É verdade. Baixou a polícia. E se a polícia não estiver do lado deles, né, é essa que é a questão, uma polícia de verdade, uma polícia que está pensando na população, não uma Gestapo, né? Claro, se a polícia virar uma Gestapo, essa polícia não serve. Mas quando baixa a polícia, que é símbolo, né, da lei, de colocar lei, que é uma coisa que está escrita, que foi feita pelo legislativo, né, que vem eles corre. Se alguém fala sério, se alguém fala não vai fazer isso, eles recuam. Eles vão se ampliando, né, enquanto o limite vai recuando. Se o limite vai recuando, vai se ampliar cada vez mais. E vai pedir cada vez mais limite. É uma pessoa precisando de limite. Houve essa lavagem cerebral, é verdade, né? Assim, ela foi dada por essa mídia, nova mídia, né? Das mídias da internet, essas mídias sociais, e tá havendo, inclusive, para manter essa porcentagem, que a gente já tá todo mundo falando 30%, 70%, né? Esses 30% que entraram nessa coisa, que ele é o grande líder, e que eu tô com ele, e se ele manda, tira o STF, eu vou lá, tira que o problema é STF. Sempre assim, o que tá orientado ele é inquestionável e ele aponta o inimigo. Cada hora muda um inimigo. E eu tendo um inimigo, eu posso odiar. E esse ódio tá misturado com salvar o mundo. Nossa, esse ódio tá com o prato cheio, né? Além de eu poder odiar o outro, eu ainda tô salvando o mundo. Eu tô fazendo um bem. É uma mistura. Onde o mal virou bem. Essas pessoas que entraram nisso e assistiram uma série de vídeos, foi produzidas, né? Foi produzida para isso e foram disseminadas pelas redes sociais que tem aí. E as redes sociais começaram a dar limite. Também, agora eles criaram uma rede social só deles. Não sei se quem já sabe disso, que chama Mano, né? É uma rede social só deles. Para eles poderem divulgar fake news à vontade, sem censura. E várias pessoas estão se conectando nessa rede aí e vão. Então, assim, ó, essas pessoas estão fazendo isso, mas em algum lugar, em alguma instância, porque isso é da ordem do inconsciente. E o inconsciente não é ignorância. O inconsciente sabe e não sabe. Eu tô fazendo uma outra série de vídeos falando bastante sobre inconsciência, porque é uma coisa que tá importante, né? Então essa pessoa sabe e não sabe, mas algo nela sabe. Algo nela sabe que o líder dele também é corrupto, é muito escancarado. Né? Sabe, mas recua nesse saber, né? É aquele ouve, mas não escuta, né? Vê, mas não enxerga. Por isso que tem esses verbos diferentes, né? Mas algo nela sabe. E o limite surge porque a pessoa, assim, ela vai respeitar o limite. Ela vai respeitar o limite. Porque algo dentro dela vai dizer, é verdade, ele tem razão. E se essa pessoa vai deslavar o cérebro, como já tem testemunhos de várias pessoas que estavam fazendo grupo, estavam parte de grupos de ódio, odiando, e saíram, e tem testemunhos dizendo, eu estava num lugar de ódio, assim, que eu não... Quando sai parece que acorda. Né? Seria interessante conseguir acordar
essas pessoas, né? Pessoas próximas, parentes muitas vezes, nossos que estão nessa coisa de odiar, uma hora outra, e que estão nisso, e que a gente, porra, seria tão bom resgatar essas pessoas, sabe? Tão bom. E é isso que a gente trabalhou aqui. Se for fazer isso, resgatar essa pessoa, é por amor, é lembrar para ela os pontos de amor. É assim que se age. Agora, se a pessoa não tá nesse lugar e não sai, é limite. É limite. Assim, o que pode piorar, né, é fazer a mesma coisa que ela. Discutir, diminuir, xingar ela, o líder dela, e bababá. Olha, aí que tá, que foi importante nessa série trabalhar a minha própria perversão, por causa disso, aí não adianta, tá? Mas, se você não vai para esse lugar perverso, você dá o limite. Você não tá xingando, mas dá o limite. De uma forma ou de outra, esse limite precisa se apresentar. E socialmente falando, são os limites sociais. É momento dos limites se colocarem. Entende? E as penas serem cumpridas. De forma que as pessoas voltem a botar o pé no chão. Só isso pode garantir a nossa humanidade, a nossa civilidade, a nossa ética, a nossa condição de viver em sociedade. Porque senão é a guerra. E só ganha com a guerra quem vende arma. Que não é o nosso caso, não é o meu, não é o seu. São poucos que ganham com isso. Quem vende arma. É a indústria bélica, né, que teve uma ascensão enorme durante as guerras mundiais. Ela continua dando as cartas de muita coisa que está por trás disso, né, dessa ascensão da perversão. Todos os roteiros de filme que a gente anda assistindo hoje em dia são sobre guerra. Né? Esse socando. Tava assistindo o filme dessa Crawford aí, sei lá, dessa Angelina Jolie, dando uma de. Na cena final, eu tava assistindo um pedacinho. Na cena final, que ela vai brigar com o cara dá um murro na cara dela. Escuta, o quanto isso no imaginário tá por trás das perversões que estão acontecendo entre casais, entre homens que acham que pode dar um murro na cara de uma mulher. O que é isso? Isso aparecendo na televisão, isso nos alimentando constantemente. Essa luta contra a perversão, a gente precisa dar esse limite externo, mas é importantíssimo não colocar essas pessoas como bode expiatório. A gente está precisando dar limite para a nossa própria perversão. Assim, esse tempo todo eu tentei trabalhar com isso, mas quando essa ascensão, essa ascensão social, tá, periga ultrapassar um ponto, que é o que aconteceu na Alemanha nazista, né? De um ponto em que isso vai tomar conta de todo um status quo e vão se achar os bodes expiatórios e vão ser caçados, perseguidos. E esse bode expiatório dos nazistas pode ser você. Não adianta achar que ele não vai ser comigo, é com outro, não. Com quem ele cismar, se você perde os direitos, se você entra num lugar em que a polícia pode te parar por qualquer, que são as ditaduras, etc., você vai ser o prejudicado, você vai perder sua liberdade. Então cabe a cada um de nós colocar limite nisso que está ascendendo socialmente, né? Esse bando, vamos dizer, o gado, o rebanho, seja que nome quiser dar, e dar a nós mesmos também. A nós mesmos também. Entende? Nas nossas conversas diárias, nas nossas posturas, né, cotidianas, sobre a perversão que a gente alimenta. Mesmo que seja assistindo um filme de violência e depois ficar com o imaginário, imaginando encrenca, né? Mesmo que seja com esse imaginário sempre pensando em brigas, sempre pensando... Isso que está alimentando o nosso imaginário. Pensando em briga, vou quebrar a cara dele e tal. É claro, enquanto for fantasia e não estiver quebrando a cara um dos outros, melhor. Mas enquanto essa perversão está ocupando o nosso imaginário, outras coisas que são da ordem do amor, do prazer, né, não estão. Então é nesse lugar a gente precisa dar limite também e perceber que a gente está sendo alimentado há décadas, tá? Com, aos poucos, cada vez mais roteiros de filme de violência entrando no nosso cotidiano e é todo dia. Isso não pode se banalizar, isso não pode virar o normal, isso não é o normal. Isso é psicopático. O psicopata não é só um personagem que está lá no filme, etc. O nosso lado psicopata está sendo alimentado. Um bando de pessoas chutando uma outra pessoa, um outro homem, porque um bando de homens chutando um outro homem porque ele torce para outro time, porque ele é homossexual. Isso é perversão pura. Essas pessoas estão sendo perversas, seja chamado de nazista, não sendo...
Então entender isso não pode se banalizar. É preciso dar limite para a sociedade e para nós mesmos. Cultivar o que é de amor. Agora, sem moralismo, como a gente também trabalhou profundamente aqui, né? Sem vir com o politicamente correto. Isso não vai adiantar nada. Sabe? Proibir de fazer, proibir de gozar. Não vai adiantar nada porque isso, o gozo depois ele vai pedir licença. É saber usar esse tempero. Né? Saber quando tirar um sarro, saber quando, né, até rir da cara do outro, mas também dar limite para isso. Tá? Ah, foi um pouco, foi, opa, não tá legal mais. Volta, para, chega, limite. Em todos os aspectos. E também dá limite para esse... Eles estão constantemente nos oferecendo o gozo da perversão através desses filmes. No dia que esse filme der menos ibope, né, der menos audiência, ele vai passar menos. Entende? Enquanto essa bilheteria der milhões, né, e também é alguém dizendo, olha para lá, olha para isso, olha para isso. Não, tem tanto outro tipo de filme interessante, falando de humanidades. Filmes falando de humanidades. E não precisa ser só essa coisa romântica também, que é outra, romântico. Sabe? É o casal que luta, fica junto, felizes para sempre. É outro tipo de filme. Não, falando de humanidades, dos conflitos humanos, né? Das coisas do roteiro, que dão roteiros muito interessantes. Né? Vivos, humanos. Não essa coisa. Então a gente também precisa dar limite para isso, cara, para essa invasão. A gente não pode se vender tão fácil para esse tipo de ideologia, porque isso tá dando no que tá acontecendo também. Né? Tem muito cara achando que é isso, que é ficar bombado e dar porrada no outro, porque é o que aparece no filme. E a porrada não serviu, anda armado. Isso entra no coletivo, sim, entra no nosso coletivo. Houve o caso de um videogame nos Estados Unidos. Isso daí faz uns 3 anos. O videogame era você tá passando qualquer pessoa na rua, você, bum, tentar nocautear, acertar no lugar certo. E de uma hora para outra, começaram a haver episódios de jovens de 15, 16 anos, dando um murro em senhoras, uma senhora idosa de 80 anos. Confundindo. E aí, depois que aconteceu uns 2, foi na polícia, foram ver esse videogame. O dono do videogame disse, não pode pôr a culpa no videogame. Como várias vezes é dito, não, é um absurdo, tem que entender que isso aqui não vai virar realidade. Mas aconteceu. Esse lugar em que o cara vai dar um murro numa senhora de 80 anos, o que é isso? Não teve mãe? Que ponto que essa lavagem cerebral chegou? E não, olha, um jovem de 15 anos que não tem nada, não tem nazista, não é nazista. Então é preciso, essa coisa, videogame, mata, dá. É preciso dar limite para isso também. Não é proibir, não é simplesmente, não faça, porque aí a criança vai fazer escondida. É alimentar de outra coisa e mostrar o que é. Não, meu filho, assim você não vai resolver nada. Né? Essa coisa essa coisa do imaginário que vai ficando. Né? E até os 7 anos, que é a idade do imaginário, tá bom, quero imaginar várias coisas. Imagine coisas de amor também. Né? Mas depois, como adulto, manter isso. Então é assim, essa disseminação ideológica no inconsciente coletivo que permite a ascensão, uma ascensão nazista. E isso tá com uma cara nova, não tá com a mesma cara que aconteceu lá na Alemanha, mas é essa cara aí. É bullying, né? É roteiro de violência, onde supostamente violência vence violência. Não. Né? É perceber assim, tá chamando a gente de burro o roteiro desses filmes. É sempre o mesmo filme. Só muda os atores, o lugar. O roteiro é sempre o mesmo. O cara sofre uma violência, ele ou a família dele, e aí com isso se justifica ele sair cometendo um monte de violência sobre os outros. E a gente fica torcendo pelo violento. E achando que o violento faz justiça. Violência e justiça está se misturando. O bem, quando o mal pega a cara do bem. Isso, ó. A gente precisa acordar sobre isso. E parar de alimentar esse bicho. Fortalecer a nossa cultura, que nossa cultura não tinha isso tão assim. Isso está vindo dessa cultura de guerra. Fortalecer nossa cultura local, com valores locais diferentes. E aonde a nossa cultura local tiver isso também, ó, podar, né? Limite é poda. Com poda, a árvore cresce e dá fruto, né?